Olá, boa noite. Sejam bem-vindos a mais um direto do ciclo de lives Saturday Single Spot. Hoje retomo no formato original, sábado às 22 horas, portanto aqui estamos. Agradeço, tenho aqui pessoas que já estão a dizer olá, 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 olá Ricardo, olá José, olá Liliana. Eu vou só convidar aqui a menina que me vai fazer companhia hoje para falarmos de amor, que é um tema tão importante para ainda solteira. Mas antes disso, quero dizer que olá Liliana, bem-vinda, Olá, boa tudo noite. bem? Boa noite. Como é que você está? Tudo bem? Também, e consigo também. Olha, era isso que eu ia dizer há bocadinho. Uma constipação do nada Nota-se. que me apanhou desprevenida. Estou com uma cara, com o nariz a pingar, estou com uma cara assim de doente, mas já passa. Já estou pronta, fininha. Mas olha, Acontece, somos seres humanos, não é, é Sara? verdade. Portanto, eu peço desculpa se não estiver no meu melhor, mas dá para fazer a live sem Está qualquer perfeita. constrangimento. A cara que não É está isso assim tão mesmo. glamourosa como os habitual. Não, não, está linda. Obrigada. Mais uma vez, bem-vindas, Muito bem-vindos obrigada. e casada também. Bem-vinda e bem-vindos. Tenho aqui também já alguns rapazes que normalmente quando o tema tem a ver com sexo, eles aparecem sempre. Quando nós falamos de sentimentos, de coisas assim mais românticas, ninguém dá as caras, mas quando o assunto é mais quente, estão cá Ah, todos. Eles querem descobrir todos os nossos segredos para depois usar contra nós. Liliana, mais uma vez bem-vinda. Hoje a minha muito convidada é a obrigada. Liliana Brazuna. Ela tem um currículo muito rico. Eu vou tentar me lembrar de tudo. É sexóloga, é terapeuta, é de casal, é coach do amor, é formadora, é apresentadora de rádio, é blogger e é coautora de um livro sobre a sexualidade humana em que ela tem a seu cargo o capítulo Novas Formas de Amar, que é precisamente Sim. isso, é sobre isso que vamos falar hoje. Eu confesso que estou curiosa, também quero descobrir quais são essas novas formas de amar. Liliana, passo-te a palavra, se quiseres dar umas boas-vindas, dizer mais alguma coisa sobre ti que eu me tenha esquecido, fica à vontade. Boa noite a todos, obrigada, muito obrigada, Sara, pelo convite que foi através do LinkedIn, Pois é, o não LinkedIn é? tem ali, fazem-se contatos preciosos. Sim, sim, sim. Obrigada pelo convite e a todos, boa noite. Espero que recupere rapidamente, Só Sara, uma está bem? constipação. Por via das Se dúvidas, calhar, tem aqui chá se de calhar, limão com perfeito. mel, pronto. Sim, e colheradas de mel também ajuda Sim, sim, imenso. está aqui. Ahm, eu acho que a Sara apresentou muito bem. Eu tenho um programa de rádio que é o Amor e Intimidades, em que falo de sexualidade, relacionamentos e psicologia. Sou terapeuta de casal, sou coach do amor, sou formadora na área comportamental, não só de sexologia, para empresas também a nível privado, para pessoas em privado que me pedem. Várias temáticas, desde temas relacionados com psicologia, liderança, coaching, sexologia. Agora vou ter aqui um curso que vai iniciar, curso de coaching e desenvolvimento sexual, através da Escola de Desenvolvimento Humano. O que é que eu posso dizer mais? Sou mulher, sou Ah, casada e tenho um bebê de 8 meses que já está ali a dormir. parabéns. Ah, obrigada. Pronto, é isso. E sou estudante de psicologia. Pronto, esta é a minha segunda licenciatura. Muito bem. Ahm, e por isso é que eu fiz o caminho ao contrário. Aqui quem nos ouve e a Sara, eu tenho uma primeira licenciatura em Administração e Gestão Pública e consegui em algumas faculdades em Portugal e fora de Portugal, em Espanha, tenho um mestrado em terapia de casal e familiar, e depois fiz uma especialização, uma pós-graduação em sexologia no ISPA. E foi por aí, eu fiz o caminho ao contrário, uh, decidi
um pouco pressionada pelo meu marido a fazer psicologia clínica agora, para ter as bases e também para depois ter outras oportunidades. Este livro também foi por aí, Sara. Eu tirei um curso de terapia sexual com a Bárbara Alert no Brasil. Surgiu a oportunidade, a turma 2 dela, de fazer um livro com temas à escolha dos alunos, das alunas neste caso, que são todas psicólogas. Eu sou a única coautora portuguesa. Muito E que os, bem. E os portanto, parabéns. Eu estou portanto, encantada. Sara, Estou encantada. portanto, isto foi a questão de aproveitar a oportunidade, ok? Agora O deste-me aqui nome uma informação, desculpa interromper-te, deste-me aqui uma informação faz muito mal. valiosa. Sabes que eu ando muito fascinada pelo mundo da sexualidade. Boa. Não na vertente de praticá-la, mas de Uhum. entendê-la com bases académicas, científicas. Sim, E o sim, fato do sim. meu blog há 3 anos consecutivos estar a ser distinguido nesta área, que não era a ideia original do blog, agora pôs-me a pensar se eu não poderia fazer uma formação académica ligada a esse tema. Claro que Confesso sim. que eu não pesquisei muito, mas eu fiquei sempre com a impressão de que por não ter a base de psicologia não era possível. Agora deste uma Depende. informação valiosa. Sim, depende, querida. Eu, por exemplo, fui rejeitada em 5 faculdades em Portugal. Houve uma que me aceitou, e eu fui aproveitando as oportunidades, porque é um pouco por aí, Ai, eu vou Sara. explorar essas Eu hipóteses. aproveito o positivo, eu aproveito a oportunidade, ok? Este livro foi uma oportunidade que surgiu, eu estava indecisa entre falar de novas formas de amar ou falar do sexo do futuro, e decidi fazer por este tema, porquê? Porque o título também é Sexualidade Humana entre o íntimo e o social, ou seja, falamos da sexualidade íntima do casal, da mulher, só a mulher, o prazer da mulher. Temos colegas que falam do prazer do toque, a descoberta do prazer da mulher sozinha, e permitir-se fazer esse autoconhecimento e não pormos a responsabilidade no nosso par, seja ele homem ou mulher. E depois surgiu esta oportunidade. Eu pensei, uma vez que falamos tanto aqui em psicologia social, a Sara deve ter visto que no meu canal, no programa de rádio, Sim, sim. hoje foi o último dia em que tive como convidada a nossa professora e mentora do projeto, a Bárbara, em que ela falou do projeto e falou do último capítulo dela, e por isso é que neste caso foi a Sara a entrevistar-me a mim para o meu capítulo, não é? Porque eu achei que era assim um bocado Não, estar a entrevistar-me a mim no programa de rádio. Eu achei que isso não tinha muita razão de ser. Eu prefiro assim, não é, Sara? Assim, uma conversa saudável, exatamente. gostosa, como eu digo lá com as minhas colegas brasileiras. É mesmo isso. Pronto, o que é que eu posso falar sobre o meu capítulo, que é isto que estamos aqui a falar, e eu não estou Exatamente. aqui O para que é vos isso de enrolar. novas formas de amar? Pronto, eu baseei-me no livro da Regina Navarro Lins. Ela é uma terapeuta de casal no Brasil, que atende casais poliamorosos e casais com relações abertas, em que são um trisal, por exemplo. Ok. E isso é um diferencial, ok? Porque eu penso sempre assim. Eu fiz um curso de saúde, para quando fiz a mudança de carreira, eu tenho as bases de saúde, eu fiz um curso técnico auxiliar de saúde, para ter as bases científicas de saúde de um todo, desde saúde mental, desde como tratar um doente que está acamado, pronto, essa parte toda. E houve formadoras minhas que nos disseram que já havia nos hospitais trisais, por exemplo, em que, imagine, Sara, eu e a Sara temos um marido em comum. Então, o marido está no hospital e que já tem que se dar resposta, não só no Brasil, mas noutros sítios, porque essas pessoas também não se podem sentir discriminadas e tem que haver, de alguma forma, num todo, respostas para esses casais. Isto não são novas formas de amar, porque se nós formos ver a história lá atrás, antigamente as mulheres livremente,
no tempo de antes de Cristo, as mulheres livremente escolhiam o melhor homem para ser o pai dos seus filhos. O mais bonito, o com melhores genes, o melhor protetor e cuidador e que fosse caçar e arranjar mais sustento para aquela mulher e para aqueles O filhos. mais bem posicionado na hierarquia do clã. Também, exatamente. E não estou a falar num todo a nível mundial, ok? Isso foi uma história que o meu marido é que me passou há uns tempos atrás. Eu pensei, por que não fazer um capítulo sobre isso, até como forma de pôr as pessoas a pensar sobre a diferença, Exato. não é? Não, porque assim, eu gosto sempre que as pessoas tenham um sentido crítico sobre as coisas. E se nós formos lá atrás, porque é que começou porque é que começou o casal heteronormativo, não é? Que é o que eu falo também lá no meu curso de coaching, que o último capítulo também é sobre novas formas de amar. Porquê? Porque havia agricultura e quando os povos começaram a fixar-se nas terras, o homem tinha que garantir que aquela mulher, os filhos eram dele, porque isso era um problema depois para deixar a descendência, não é? Então eu vou trabalhar nas minhas terras e aquela mulher anda a ter filhos de outro homem, Pois é, não é? exato. E porquê é que um contrato de casamento ainda é visto, e na prática é isso que é falado, até como o meu professor de Psicologia Social falou disso, que é o contrato de casamento é uma questão de propriedade. E por isso é que continuamos, nós mulheres, a ser propriedade dos homens. Porque vem daí. Ou seja, aquele homem tinha que garantir que aquela mulher, os filhos eram de facto dele. Porque antigamente não havia testes de DNA, não é? Pois não. Não é? Não havia as leis, não é? Então como é que eu garantia? E garantia que depois aquele filho que ia crescer logo em criança começava a ajudar-me com as terras, não é? E começavam novos, não é, Sara? Nós sabemos Exato, deve disso. ser por isso que as Aos mulheres 9, eram 10, castigadas com pena de morte em caso de traição. sim, ainda Aquilo são, dava em direito, certos sítios, em não certos é, sítios, Sara? sim, Do aquilo era mundo. direito, uma mulher que adúltera era Uhum. passível de ser Sim, assassinada pelo sim, marido com sim, sim, legitimidade, sim, sim, sim. quando o E no inverso meu, já era perfeitamente aceitável. exatamente. E é isso que eu falo também um pouco no meu capítulo, que é, eu não estou aqui a referir o harém, ok? Que é a situação O do concubinato, não sultão, é? O concubinato. exatamente, exatamente, não é? Mas também sabemos, por exemplo, em Angola, há certos sítios em que há mais que uma mulher a viverem no mesmo espaço com um homem, ok? O que eu estou a falar aqui é numa realidade que existe, em que eu, mulher, ou tenho uma relação aberta, imaginem, com o meu companheiro e há uma. Eu, como fui mãe há pouco tempo, eu esqueço-me de certas palavras. Não tem qualquer problema. Há uma Há uma. cedência mútua, um Sim, acordo mútuo. é isso mesmo, Sara. Há uma consciência também do day after, ok? Que é o dia seguinte, não é? Eu vou me sentir culpado porque eu também alerto para isso. Eu não estou aqui com moralismos. Eu estou a falar de um caso de psicologia social, de sociologia. Isto é pura sociologia, ok? E eu até me considero uma educadora social, por exemplo, naquele curso que eu tenho, no meu programa de rádio. Quando eu faço um capítulo destes, é para as pessoas porem em causa, não é? E Para porque há questionarem o casais status também, quo, para começarem ali a exatamente, refletir Sara, sobre aquilo que sempre tomaram como dado adquirido e que nos tempos sim. atuais já não faz sentido. E que Muita às vezes coisa até não pode ser faz. uma solução, Sara, para muitos casais, ok? Eu, como terapeuta de casal, já atendi casais que poderia haver essa possibilidade para eles, ok? Ou seja, essa Desde, possibilidade, desde que seja consentido. Agora lembrei-me da palavra, ok? Consentimento, ok? então, e Não já é andarmos tiveste a fazer caso. nas costas, não é Ok, andarmos a já percebi. trair, Tudo às ok? claras, é tudo às claras.
É na verdade, e aliás, há comunidades em que há vários parceiros e parceiras e que tomam conta uns das crianças uns dos outros, por exemplo. Sim, Isso vem da sim. história lá atrás e ainda é real. No Brasil, Em eu Cabo penso que Verde, sim, e eu penso até que em Portugal há comunidades assim, só que não são muito faladas. Porquê? Porque isso é crime, isso é bigamia, sim, não é? sim. Isso pela lei é bigamia, não é? Então, o que eu falo aqui é muito sociologia. É as pessoas como, por exemplo, este foi o meu objetivo inicial, eu refiro aqui, vou citar aqui uma frase da Regina Navarro Lins, que foi o mote que eu pensei sobre, que é conseguir se libertar do ciúme, não se sentir dono do outro, estar junto por prazer, só enriquece a relação. Além de permitir que se viva sem limitações, coisa tão rara quem está casado ou namorando. Não tem jeito, é necessário saber com clareza como desejamos a vida a dois. E é muito por aí, é uma reflexão. Pois Que é. casamento eu quero ter? Que relação eu quero ter? Porque a verdade, Sara, e a quem nos ouve, é que há muitas traições, há muitas Oh, amantes é o de que homens, mais de há, é o que mulheres, não mais há é? nos Não é? casais. Aliás, um dos principais Ah, motivos de rupturas de relações e de divórcios é o adultério, é sim, traição, não sim, é? sim, sim, sim. Em Portugal, a maior causa de divórcio, nós somos o país da União Europeia com maior taxa de divórcio. Pois E somos. foi isso também que me fez mudar de carreira. Foi pensar também na minha realidade familiar, em que estavam todos divorciados ou separados. Inclusive, os meus avós, aos 69 anos, separaram-se. Ups. Portanto, esta é uma realidade. É uma Não, é realidade que cada faz vez parte mais de todos flagrante. As nós, não minhas é? amigas que se casaram, neste momento eu não tenho uma única que esteja com o primeiro marido. Não tenho Pois, uma única. pois, Todas pois. divorciadas, separadas, muitas já refizeram a vida com outro companheiro, mas do primeiro casamento eu não tenho esse feliz Uhum, para sempre à uhum. primeira, já não existe. O O divórcio levou. amor O amor tem que se fazer todos os dias, que é o que eu costumo dizer e eu pratico na minha vida. Porque não é o para sempre, é o sim todos os dias, não é? Porque eu quando acordo de manhã com mau hálito, com remelas, não é? Doente, não é? Sim, Com uma sim. enxaqueca brutal, Sara. O meu marido está-me a dizer sim e eu estou a dizer sim ao meu marido, não é? Não é Exatamente. só, não é só no cuchi-cuchi, não é só no amor e no bem bom, não é? Hum, eu estava aqui a ler os Pois está comentários. aqui pessoas a partilharem. É a Flora, é a Fátima. Muito obrigada Uhum, pelos vossos uhum. comentários. Obrigada, É sempre bom obrigada. uma chega por parte de quem nos ouve, até para Sim, termos uma noção de que o assunto de facto está a gerar interesse. É muito bom isso. sim, Agradeço sim. os vossos comentários. Dizias, E Liliana? eu dizia que há muito também aquele patamar do. Ainda há bocado a Sara falou isso, que é eu namoro, eu junto-me, eu caso, eu tenho filhos. Pronto. E quem não quer viver essa realidade? Boa pergunta. Não é? Onde é que ficam essas pessoas? É Normalmente porque não essas. ficam, ficam marginalizadas à margem, como no meu Exatamente. É caso, isso nunca me também. casei. É isso também. Não é, Sara? É Não é? verdade. Eu não estou a dizer que o poliamor, o trisal, uma relação aberta é a solução agora para os casamentos. Eu não estou a dizer isso, ok? Não vou, nem estou com moralismos, nem estou a ser ela tem aqui a receita. Nem eu nunca escrevi isso aqui. Eu estou a ensinar o beabá, como é que foi a história, como é que é a realidade e os vários tipos de relações que existem, ok? Desde que eu tenha consciência, eu me informe e eu defina os meus limites, as minhas regras e que seja negociado em casal, Com o ok? tal consentimento, como O disseste. consentimento e com verdade. E é, por exemplo, também E quem já é mais. percebeste, desculpa interromper-te agora uma coisa, Não assim, faz mal. já percebeste que o consentimento aqui faz todo sentido se nós jogarmos Claro. com consentimento. A Sim, pessoa mete um sentimento de que vai viver um amor não exclusivo, sim, mas um amor sim. que se adapte à sua realidade, à sua personalidade, às suas expectativas, às suas necessidades sexuais. Uhum. Então,
esta decisão leva muito sentimento, porque uma pessoa para o tomá-la e indo contra tudo aquilo que nos ensinam é preciso ter muito sentimento. Então Sim, esse sim, consentimento faz aqui um jogo de palavras brutal. sim. E ainda agora falaste uma coisa muito importante, Sara, que é o amor romântico é uma construção social. Eu diria que é da Disney, mas pronto. Sim, exatamente, exatamente, não é? E os homens crescem a achar que o filme pornográfico é a dinâmica sexual, Justamente. não é? Os corpos que não são reais. E como diz a minha Exatamente. professora, ainda hoje ela disse isso, a Bárbara, isto é deseducação, desinformação, os filmes pornográficos. E é uma violência, não é? E aquilo não é real, Pois não. porque aqueles corpos são feitos para estúdio, E a não é? própria performance não é o que passa na Pois realidade. não, pois não. Os E homens vão com aquela o expectativa, ambiente, chegam lá e a não é? mulher não está 2 horas a gemer, e eles pensam que a mulher ou é frígida, ou não dá conta do recado, ou não está a E o gostar. homem, e não só, Sara, o homem não consegue aguentar uma ereção não sei quanto tempo. Aquilo é corta, corta, Sim, corta, corta, está aí corta, volta, outra coisa que corta, não é verdade. corta, não é? É verdade. Porque andamos todos a viver uma mentira. Quantos homens, por exemplo, não é? Vamos falar aqui um bocadinho da história portuguesa, que é a realidade que eu mais conheço. Antes do 25 de Abril, que tinham duas famílias. Hã? Por exemplo, uma no norte, tem filhos, e depois outra cá no centro. Isto é real. Então, andamos a viver com hipocrisia porquê? Quantos homens que são casados com uma mulher e depois têm amantes homens? Liliana, não precisa ir longe. O meu pai faleceu 2 anos, mas ele tinha outra família, tinha uma em França, onde ele era imigrante, e tinha outra em Cabo Verde. Eu tenho irmãos mais novos, eu tenho 3 irmãos que não faz parte da família do lado do... Uhum, Que uhum, antigamente dizia-se legítimos, que hoje em dia perante a lei uhum. deixou de haver distinção. Sim, Não sim, preciso ir longe. E, sim. como isso, eu tenho mais exemplos e mais exemplos. Uhum, uhum. Não é preciso ir E ao é por antes do aí, 25 de Abril. sim, é por aí, não é? Mas o teu pai é desse tempo, provavelmente, não é? Claro, ainda por cima é Pronto, então africano, é. tem ainda aquela agravante, porque Sim. na cultura africana, o homem que tem mais que uma mulher não é encarado como algo censurável, pelo contrário, é um homem que é macho, tem a Uhum, masculinidade. Então, agora uhum, as coisas começam a melhorar, mas ainda está uhum, muito enraizado de que o homem de uhum. sucesso, quanto mais mulheres tiver, Claro, mais sucesso ele claro, tem. claro. É E uma por questão de estranho, virilidade e de poder. Isso e, tem a ver, e, tudo a ver com e o poder. mais incompreensível é que quanto mais mulher ele tem, mais mulheres o querem. Sim, sim. Isso Nunca também é verdade. percebi isso, Isso nunca também é percebi. verdade. Como é que É um homem verdade, Sara. mulherengo, as outras mulheres o querem e cobiçam e uma coisa, eu nunca Sim, percebi. sim, sim, sim. É como um homem que acaba de ser pai também. Essa eu nunca Também. tinha ouvido. Conta Sim, essa, sim, agora fiquei sim. curiosa, Lilia. Vamos Sim, fazer um porque pequeno desvio aqui. repara, Sara, uma mulher, qual é a altura que é mais vulneravelmente traída? É após ter sido mãe. Pois é, a autoestima O está corpo em está a baixo. recuperar, o corpo está a recuperar, não é? Pois é. Há certas comunidades e tudo Dizem que a que, libido fica em baixo. sim, e o corpo da mulher, não é? Muitas vezes as costuras, não é? A mulher não pode, em certas comunidades pelo mundo, fica deitada, fica a caldos, depois, passado 2 semanas, é que se levanta da cama e pode ir pelo seu pé. Portanto, há aqui um processo. E há até a minha doula na altura, que teve-nos a fazer acompanhamento a seguir ao meu parto, disse que há comunidades até que o homem não vê a mulher dele entre 6 meses a um ano. E ela fica com outras mulheres a cuidarem delas. Portanto, E nesse entretanto o homem precisa. é exatamente. Estou a Exatamente. perceber. Mas repara, Sara, se o homem precisa, a mulher também precisa. É isso que eu E sempre estou sempre. a Mas porquê que é ciência, só a a sociedade é ciência já tão. provou isso. A ciência prova isso, que nós mulheres temos mais desejo sexual. Repara, as Como? mulheres, Ah, sim, espera as aí, espera aí, espera aí, mulheres, espera aí, espera aí, Juliana. Meninas, ouçam bem.
Tomem nota, gravem isto, que isto é muito importante. E Repete outra há, e vez, há Liliana, mais uma as vez. mulheres têm mais desejo sexual que os homens, Provado pela ciência. E quem o provado diz é pela uma ciência. sexóloga, não Sim, sou eu. sim, sim, Pois, eu sim, quando digo sim. dá aso a Há um interpretações. documentário, inclusive, que é quem tem mais desejo sexual, homens ou mulheres? Vejam-no, ok? Muito bem. Se vocês depois quiserem, eu passo-vos esse documentário que eu guardei-o em vídeo. É um dos vídeos que eu mostro muito às minhas alunas e aos meus alunos, exatamente para desmistificar tabus e vai falar lá na história atrás. Ai, E eu vou fala, querer esse vídeo para escrever uma e crónica no meu foi, blog. Ai, e vou. foi, Sara, e foi exatamente por aí que me foi estimulando a fazer este tema deste capítulo. Porque lá fala na história que antigamente as mulheres escolhiam livremente os seus parceiros sexuais. Pois E eu é. pensei, é sério? E aquilo foi para mim um abrir um mundo, porque eu não tinha conhecimento disto, Sara. Eu fui dar uma palestra em 2019 sobre este tema e aquilo ficou-me aqui a corroer. E ia tendo sempre sinais. O meu marido vem-me dizer: olha, então a história na agricultura, como é que os povos começaram a fixar e os casamentos? E foi para quê? Para garantir que as mulheres, aqueles filhos eram delas. E eu comecei a juntar as peças e eu disse: e por que não fazer um capítulo sobre novas formas de amar, que não é novas formas de amar, não é? Acaba por não ser, não é? Porque eu, inclusive, falo aqui um bocadinho da história, não é? Mas eu gosto deste tema. Mesmo que as pessoas achem, ela é uma É uma ordinária, libertina. é uma libertina. Eu estou a falar da história, eu estou a falar da vida social. Isto é real, não é? E há E não bocado houve aqui adianta estar a alguém que virar as disse, costas e a negar o óbvio, não é? A história está aí para ser vista, para ser lida, sim, estudada. sim, sim. Nem que seja para nós aprendermos com os erros da nossa história, Sara. É Não isso é? mesmo. É para esse o objetivo da história. Esse é o objetivo da história, não é? Não é só para dizermos, man, eu não quero saber da história. A história é importante nesse aspecto, Sara, É não é? fundamental para nós Até tirarmos quando eu vou aprendizagem e estudar fazermos melhor. história da psicologia, é esse o objetivo. Mesmo que colegas meus digam, a grande é seca. Temos que aprender a base, que veio da filosofia, não é? Houve pessoas que morreram para fazerem experimentos, que era proibido abrir corpos para fazer autópsias, que as pessoas eram mortas quem fizesse autópsias, eram condenadas à morte, não é? Temos que saber o contexto. Isto é tudo um Exatamente. contexto, não é? A sexualidade não é só a penetração, é toda a minha envolvência. Eu sou fruto do que está à minha volta, da minha história familiar, da minha história social, da minha história comunitária, do país onde eu estou, das viagens que eu fiz. Imagina, agora eu estava aqui, agora ia viver para Angola, depois ia para Cabo Verde. Eu ia ser fruto dessas influências. Dos filmes que eu vejo, Exatamente, da exatamente, pornografia que eu consumo, das exatamente. Dos pessoas com filmes quem eu eróticos, convivo, das pessoas com quem eu convivo, das relações amorosas que eu tenho, dos das exemplos que eu relações. tenho à minha volta. Exatamente, Tudo isso exatamente. influencia e Porquê? Porque são exemplos. é muito bom que tenhas referido essas circunstâncias que determinam a sexualidade, porque muitas vezes as pessoas pensam que a sexualidade é uma coisa que surge do nada. Não, ela tem uma contextualização, ela tem uma base E que é no escuro das paredes e que é só à noite. Porquê? Quem é que dita essas regras? Quem dos é que livros disse que isso? leio, está aí sim Não é? mais uma. Não é? Não é? É Quem é que verdade. dita isso? E porquê que o sexo tem que ser só feito à noite? Porquê é que eu não posso querer fazer de manhã, por exemplo? Não é? É porque essas coisas do by the book. Eu é que sou dono da minha vida e da minha história de vida, Sara. Eu sou fruto dessas influências. Mas eu também posso escolher A escolha, o fazer poder da diferente, escolha. não é, Sara? Exatamente. É isso mesmo, Até Liliana. aprender com o que a minha família fez de errado. Eu não sou superior à minha família, mas eu posso dizer, olha, os meus pais sofreram com isto, os meus avós sofreram com isto, eu não quero ir por aqui, por Exatamente. exemplo, Eu, por não é? exemplo, um dos motivos porque eu nunca me aventurei a casar-me foi precisamente por causa desse exemplo que eu tive na família. Eu disse, eu não quero Tu isso e para muita mim. gente, Eu Sara. Eu há acompanhei o bem... sofrimento da minha mãe, eu não quero isso para mim. Exatamente, não Mas é? pronto, como disseste, são escolhas. Há pessoas Sim, que costuma-se dizer, quem nasce no meio de violência
têm propensão à violência. De facto é verdade, mas É verdade. não é Mas, taxativo. Há pessoas pois que não, vieram do meio de violência e não são sim. violentas, Eu portanto sou fruto também, disso, sim. Eu então, sou uma prova disso, não vir do é? meio de um ambiente sexual reprimido não é, pode até justificar, mas não determina que a pessoa seja uma reprimida sexual. Assim como o contrário, há pessoas que vieram de meios promíscuos Uhum. que têm uma postura socialmente digna, porque isto do Sim, digno sim. depende da vontade de cada um. Sim, e é assim, Sara, em quatro paredes, desde que os dois consintam, está tudo certo, não Ninguém é? tem nada a ver com isso, não é? Não é? Desde que eu não esteja a fazer com crianças, com mortos, ou, não é? Ou com animais, não é? Porque isso também existe, Mas não é não é? saudável, de nenhum Pois ponto não. de vista, nem Principal, moral, nem não, social, nem não. legal, nem Nem jurídico. nada, nem nada, nem nada, não é? E é uma falta de respeito, de dignidade, de tudo, não é? Agora a questão é, quando essas pessoas só têm prazer com essas situações. Isso é uma patologia muito grave, É não mesmo é? uma patologia, Liliana. É. Então, casos de E sabe, pedofilia, sim, sim. não sei como é que se chama, necrofilia, mas não sei Sim, como é que se é chama. necrofilia e com animais é zoofilia. Exato. Então, nesse caso, a pessoa é mesmo considerada que sofre de uma patologia, uma Patologia. doença. A É questão é doente. como é que nós, sim, como é que nós sabemos isso, Sara, não é? A questão é essa. E Pois falaste aí é, numa questão, não é? A gente não sabe quem tem no nosso prédio, na nossa casa, até, pois não. não é? Porquê? Porque é intimidade, não é? Mas há sinais fora, sociais, há características, não é? Por Porque exemplo, depois, já por exemplo, olha, por exemplo, vou-te contar um caso que é muito comum. Necrofilia. Pessoas ou que gostam de trabalhar na morgue ou que gostam de trabalhar em funerárias, por exemplo. Há ali qualquer coisa e que as pessoas até. Eu gosto imenso do meu trabalho e não sei o quê. Não é? Por pois é. exemplo, não Sim, é? das Onde é que crianças a é mais pessoa. fácil identificar. No caso das crianças é mais Depende, fácil. depende, Sara. Quantos pais e mães abusam sexualmente dos filhos? Pois nem gosto de pensar nisso, nem gosto de pensar nisso. Nem eu. Até me dá. Para mim é das coisas Sim. mais atrozes. Ninguém, É como com animais. Eu tenho um cão, ninguém sabe se eu não abuso do meu cão. O cão justamente. não, o cão não tem voz para falar. Ou pessoas, como é que também há muito? Pessoas que estão acamadas ou pessoas que estão Ah, em sim. cadeira de rodas, sabes? Os Pessoas que estão. incapacitados. Exatamente. Sim. Também, não é? Por exemplo, os cuidadores ou familiares. A gente não sabe, Sara. Por isso é Pois que é importante estas tuas lives. Por isso é que é importante pessoas com o é. meu trabalho, Para não é? falar, para Pessoas que deem a desmistificar, cara, para que trazer à não estejam luz. só no consultório, não é? Isto tem que se falar, isto tem que se desmistificar. E estamos aqui para esclarecer e para dar a cara. Exatamente. Isto não é só nos livros, isto tem que se falar. Então, Liliana, de acordo com a tua experiência, existem várias novas formas de amar, que não são tão novas assim, porque ninguém inventou a Não. pólvora. Umas são aceitáveis desde que haja acordo entre as partes e outras, infelizmente, não são aceitáveis porque aquilo já raia ali a aberração humana. Mas dessas novas formas de amar, para quem agora acabou de entrar, porque temos aqui pessoas que acabaram de chegar, olá Sara e olá Dulce Olá, Liliana lá. Para quem acabou olá. de chegar, podes só recapitular o que são essas novas formas de amar para quem acabou de chegar? Então, pode ser uma relação aberta, pode ser poligamia, poliamor, pode ser o relacionamento livre, ou seja, é de forma A pessoa é um consensual e espírito não livre. monogâmica. Sim, é de forma consensual e não monogâmica. Ou seja, Sara, imagina, tu és minha namorada e nós temos outra namorada. Depois é assim, há hierarquias. Imagina, eu já estou contigo há mais tempo e aparece outra namorada nova ou um namorado novo. Há quem ponha depois hierarquias, ou seja, eu contigo tenho uma rotina fixa, porque vivo contigo, mas depois os nossos namorados
podem ir passar dias connosco, ou a gente ir passar para casa para dia deles, ou irmos, não é? Isso depois são as regras que cada casal faz, não é? Há aqui um termo que é muito importante falar, que os casais poliamorosos falam, que é a compersão. Nunca ouvi. A compersão está ligada à empatia, ao sentir a alegria pela alegria do outro. Para alguns, a compersão pode ser vista como a concretização de um certo altruísmo, na medida em que a pessoa se sente feliz pela felicidade do outro. Imagina, Sara, eu vou-te tomar como exemplo, espero que não fiques Não, ofendida. não. Pronto. Fica à vontade. Eu namoro contigo, não é? Nós vivemos juntas, não é? Vivemos em casal. E agora eu arranjo uma namorada, não é? E tu tens compreensão ao veres e sentires alegria pelo meu prazer e pelo afeto que eu tenho com outra terceira pessoa. É a mesma coisa ao que tu, ok? E é por aí, ou seja, é o oposto de tu seres minha propriedade. Sim, okay? da possessividade, do ciúme, do controlo. Da questão do casamento tradicional como ele é visto, a heteronormatividade, ou seja, as normas de um casal heterossexual, ok? Heterossexual é o quê? Uma mulher e um homem que estão juntos, que namoram, que casam, que têm filhos. Em regime de exclusividade, na Exatamente, teoria. e que envelhecem até ao fim dos dias, pronto. Como a Igreja Católica diz, não é? Porque, por exemplo, um divórcio é proibido na Igreja Católica. Quem se casa uma vez na Igreja Católica nunca mais casa. Exatamente. A menos que o casamento seja anulado. Pronto. Sim, mas a anulação também cumpre critérios, não é? Sim, não é a sim, pessoa que sim. está casada há 20 anos resolve que quer anular o casamento. Sim, sim, é isso mesmo. É bom falarmos nisso, porque isto também tem a ver com estas novas formas de amar, ou seja, é o oposto. Isto tudo é história, isto tudo é sociologia. Sem dúvida nenhuma. É o oposto. É o oposto de eu dizer assim, Sara, tu és minha. Que é isto? Estás a olhar para quem? Não podes olhar para ninguém. É eu controlar o teu telemóvel, é eu controlar a tua forma de vestir. É o oposto. Ok? Isto é o oposto. Ou seja, ali é aquela postura, como os franceses também dizem, que é laissez-faire, laissez-passer, que é deixar as pessoas viverem livremente, e cada um com o seu livre-arbítrio, a sua consciência e a sua noção. Eu sou, por natureza, sou monogâmica, mas eu conheço pessoas que não o são, pessoas que são livres para amar, como eu costumo dizer, que são livres. E muitas vezes, daqueles casos que eu conheço, não são assim tantos, mas a mim parecem-me muito mais felizes, porque são livres, a liberdade é inebriante, a liberdade dá uma felicidade, porque a pessoa sente que não tem que cumprir a obrigação. E uma das coisas que mata a relação, um casamento normal, é a rotina, a obrigação. Eu tenho que ir aí. Eu no meu blog tenho muitos homens que confidenciam. Presa, Sara. Muitos homens que me confidenciam nos bastidores do blog que eles sentem que têm que fazer as coisas por obrigação. Por exemplo, vou dar um exemplo, ao fim de semana querem ir ao futebol, mas a mulher combinou um almoço de família com a sogra, e eles dizem, mas porquê que eu tenho que aturar a sogra? E as primas chatas, e os não sei quê, quando eu quero ir para o futebol, mas ela não percebe que eu quero ir para o futebol, porque na ideia dela, eu vou atrás das gajas, eu estou com os meus amigos, nós vamos para o engate. E eles dizem, eu só quero um momento para mim. O meu momento. E isto é daquelas coisas que aniquilam, mutilam uma relação. Sim. Porque as mulheres, nesse aspecto, até são um bocadinho mais acomodadas, porque a sociedade moldou-as, meteu-lhes um espartilho de tal maneira que elas nem sequer se atrevem a sonhar mais. Esse vídeo fala nisso, que tu me pediste para eu te enviar, fala exatamente nisso. Aqui a Mamagança, só aqui para esclarecer, que é importante ela ter falado nisto, o swing não são novas formas de amar, ok? Isto é uma prática sexual em que há uma troca momentânea de um casal com o outro, ok? Isto é diferente, novas formas de amar, também pode estar aqui o swing, mas não tem a ver com isso, isto não é amor, isto é uma prática sexual, o swing, ok? E eu penso que também falei aqui no swing
porque é diferente, as pessoas misturam. Isto é uma forma de viver num todo, estas novas formas de amar. É Ou seja, é uma consentido. forma de estar na vida no amor. Eu Exatamente. amo mais do que uma pessoa O e sou swing, feliz com isso. exatamente. O swing também é uma forma de estar. Mas atenção, é uma prática sexual em que as pessoas até imaginem, vão a um clube, fazem uma Exato, prática, vão para um hotel, trocam casais, às vezes até estão em quartos separados ou não. exato. Ok? É diferente. Mas o Ok? casal continua Sim, oficialmente sim, monogâmico. sim, sim, É uma sim. Não, mas relação. também, mas pode, não, pode necessário. Há casais que fazem swing com prática comum, imaginem, que vão todos os fins de semana a clubes, que fazem isso com prática há muitos anos, mesmo que tenham, que fazem, não, que consideram-se casais não monogâmicos, ou seja, que não estão só com uma Ah, pessoa. Porquê? Porque estão com mais que uma pessoa, né? Eu não estou só contigo, imagina, Sara, ok? Que sou casada contigo, mesmo em prática sexual, sim, sim. ok? Eu como ando quando andava nas redes, naquelas aplicações de engate, e dou um exemplo concreto do Tinder, porque é o mais conhecido Uhum, e aquele que pratica isto de uma forma mais flagrante, descarada, uhum, e são imensos, imensos os perfis de homens que estão ali a dizer: nós estamos à procura de uma terceira pessoa, somos um casal sim, feliz, estamos à procura sim, de uma terceira pessoa para um sim, trissome ou para uma homenagem a trois, como sim, sim, muitos, muitos, e sim, dizem sim. mesmo: olha, Sara, vou-te contar, vivi o futebol antes da pandemia e vou-te dizer que muitos gostavam, ok, estavam pelo menos, o futebol era desculpa. Ok, Oh, os homens, quando querem levar as amantes, eles levam ao futebol, levam ao escritório, levam ao sim, jantar com amigos, levam a sim, qualquer sim, sítio. Não é preciso o futebol ser desculpa. Ah, sim, pois é. sim, Mas sim. esse que vai ao futebol e leva a amante é burro. É muito burro, porque as câmaras estão aí, a qualquer momento pode apanhá-lo com a mulher do lado. Como diz Pois o é, meu pai, a verdade é como o azeite, vem sempre ao de cima. justamente. E Mas, eu Flora, sou obrigada pelo teu muito. comentário. Obrigada. Eu Não, sou esta é muito Fátima. apologista, sim, eu sou muito apologista da verdade, por mais que doa, num casamento, numa relação, Eu até de também digo amizade, sempre, certo? sempre, eu prefiro a verdade. Claro, Não me venham com essa claro que há história, era formas não, de dizer, não era para te não é? magoar. Quem decide sou eu. Sim, Diz-me a verdade, claro que há eu é que formas, decido. sim, claro que há formas de dizer, não é? E eu própria já fui muito bruta a dizer as coisas, Sara. Mas tem que se dizer as coisas, não é? Como é que se Do costuma, que, como é que diz o ditado? Mais vale uma verdade dolorosa do que uma mentira. Qualquer coisa do género. doce ou uma coisa Sim, é algo assim, não é? parecido, sim, sim. Sim, 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 sim. Ahm, e isto é para pôr as pessoas a pensar que, na verdade, é uma hipocrisia. Há muitos anos, esta questão de. E as mulheres, por exemplo, os homens falam muito, eu fiz e aconteci com aquela mulher, não sei o quê. As mulheres ficam mais caladas. Essas é que comem caladinhas. Em Cabo Verde, é um país africano, não é? E ali é muito sexual, até porque Sim. Tu és culturalmente cabo-verdiana, é isso, sou, Sara? sou, sou cabo-verdiano. Aquilo é muito consentido, como disseste, porque aquilo é Uhum. visto, como eu costumo dizer, a Lá está, é brincar. uma questão cultural, O sexo em Cabo Verde é que é desporto aceito. nacional. Eu costumo dizer, sexo em Cabo Verde é desporto nacional. Aquilo ali ninguém leva a mal. Mas uma das coisas que eles costumam dizer, eles dizem, homem que come e não conta, mais vale não comer. Ok. Sim, Nunca tinha literalmente, ouvido homem essa. que come e não conta, mais vale não comer. Enquanto que as mulheres, boquinha caladinha, não dizem nada, essas é que comem realmente. Mas olha, o meu professor de Psicologia Social, o ano passado, disse-nos, e há estudos sobre isso, eu também não sabia, quem mais traz são as mulheres. Pois são. Isso também eu tenho essa noção. E, aliás, Eu não acho que, sabia, acho que eu não existem sabia. estatísticas mesmo, Sim, sim, só sim. que nunca se percebe que as mulheres são extremamente discretas. E há um outro dado curioso: os homens traem, o motivo principal é mesmo a libido. É Uhum. mesmo? As mulheres traem por motivos emocionais. Não é Sim, tanto claro, sexual, é mais em porque o que busca nos do move emocional. é diferente, não é? O que nos Exatamente. move, o nosso cérebro biologicamente é diferente, não é? Por isso que para as mulheres as relações extraconjugais têm sempre muito mais impacto e muito mais importância do que para os homens.
Isso Os também homens depende. colecionam Sim. casos descartáveis, one night stand e por aí fora. Mas as mulheres, quando traem, agora não sei porque, pronto, já não estou na lida da noite dessas coisas, mas as mulheres, quando traem, geralmente não é só o sexo. Há sempre outra Pois qualquer não. coisa. Não. Identificam-se com a pessoa tem bom papo, fala Sim, sim. sentir-se especiais, mimas. Há sempre mais qualquer coisa do que a mera tesão, digamos assim. Então, olha, um bom tema que eu vou-te deixar aqui para tu falar, ou numa live, ou no teu Ah, eu blog, adoro sugestões. é como e de que forma devem os homens falar com as mulheres, porque os homens não sabem Ai, falar com as adoro isto. mulheres. Ai, toda... Ai, o que eu mais me queixo, Liliana, todo santo dia os homens Porque eles já, enviam nudes e pronto, e já dizer não o que é que sabem estás a abordar uma fazer, mulher. o que é que estás a fazer, o que é que tens vestido, e pronto. Não, não sabem. Eu já escrevi sobre isso N vezes, mas de fato vou aceitar a sua sugestão e fazer uma live. Como abordar uma mulher, como cativar uma mulher, O que é que, o como que, é que, o cortejar que, é uma que mulher, como exatamente. conquistar uma mulher. Não, e não só, Sara, mesmo que seja sexual, ainda hoje eu estava a falar com uma amiga minha sobre isso. Tem que ter uma conversa interessante. Mesmo que a mulher também queira sexo, não é? E que vá na cantada daquele homem, por alguma razão foi. É isso que eu não me canso de dizer, Liliana, tudo é no ponto que tocaste. Eu conheci um francês no verão passado, este verão, já estamos juntos há 3 estações, verão, Natal e Uhum. este verão. E acabei mesmo precisamente por causa disso. Eu comentando com as minhas amigas, eu disse, eu desisti dos homens africanos, cabo-verdianos em especial, Uhum. porque achava-os muito promíscuos, muito tudo isso. Mas agora eu acho que eu prefiro os cabo-verdianos. Este Conta. francês, este Conta. francês, direto, franco, desde o primeiro dia as coisas ficaram muito claras. Era para aquilo, era para aquilo. Uhum. Mas, como tu disseste, mesmo que seja só para aquilo, pelo menos fazer aquela coisa, a arte de cortejar. Não é mandar uma A mensagem a dizer, conquista, a não é mandar conquista. uma mensagem a dizer, dá para nos vermos hoje? E eu digo, não. Ok, pronto, não diz mais nada. E O homem também, cabo-verdiano é pois, diferente. Olá, princesa, como é que estás? Hoje estás sim, boa? Mesmo que seja só paleio, como nós costumamos dizer, só corro, mas ele faz-te ali sentir tão especial especial, que claro. até eu abrir as pernas, desculpa lá a expressão, tem outra Não, não, dinâmica. achas, Nós achas. abrimos as pernas com Claro. gosto porque sentimos-nos especiais. Eles Sim, cortejam uma mulher, sim. A fazem-na. mulher tem que se sentir única, não é? Linda, Exatamente. maravilhosa, tem que sentir que é bonita, é desejada, é querida, não é? Justamente. E é um momento de troca. As pessoas não se podem esquecer disto. Olha, isto é tão, tão Num importante, todo, Liliana. energeticamente Então, também. Nós homens, estamos a trocar fluidos, estão a ouvir, ok? tomem nota, por Portanto, quando favor. um homem penetra uma mulher, não é? Ele deixa uma parte de si. Não é no esperma, ok? É mesmo a nível energético, a nível de fluidos, a nível do toque da pele, ok? Até a mulher também entrega o que ela tem, como é que é o jardim dela interno, como eu costumo dizer às minhas clientes. Como é que eu cuido de mim? Porque é isso que eu também vou deixar no outro, É, ok? é isso Portanto, mesmo. eu não posso achar assim, ai, agora eu estou apaixonada pela Sara, a Sara vai me fazer feliz. Essa é outra, né? A Sara não me vai fazer feliz. Eu faço-me feliz. Ela pode ajudar a minha Estou a felicidade, adorar a Liliana. Eu também, eu não estou é? apaixonada pela Liliana. Porque andamos a criar isto na sociedade, o amor romântico, o cuchi-cuchi, viveram felizes para sempre, Dormir de o conto, conchinha. sim, o conto da Walt Disney e o dia a dia, como é que é? Mas como é que se vive esse felizes para sempre? Quando É a porque ninguém realidade bate à fala. porta, o amor sai pela janela. Não, não, mas é verdade, não é, Sara? Sem dúvida nenhuma. Não é? Ainda hoje uma amiga, essa minha amiga estava-me a contar, um homem que foi dizer a uma mulher que odiava mulheres com estrias. Porquê? Estão habituados às mulheres dos filmes Que não tem pornográficos. nada. São perfeitas. Não, mas repara. Mas eles têm essas mulheres dos filmes pornográficos. Nunca na vida. Mas repara, mas essas mulheres, tu também achas que elas não têm Aquilo é tudo celulite? maquiagem. Elas têm pior que Não, e nós. Photoshop, não é? Elas são todas mais desgastadas do que nós. Aquilo ali é tudo à Também. base Por de isso é que droga, a cocaína. carreira.
sim, a carreira delas dura pouco, certo? Por isso é que elas ganham muito mais do que os atores pornográficos, por Porque causa elas. mesmo disso, do Sim, desgaste, certo? é Mas verdade. elas tomam laxantes, por exemplo, para não terem dores na penetração não sei quantas horas, que estão ali a filmar, corta, põe, corta, ação, não sei o quê. Infelizmente, Mas muitas nós não delas nos estão temos. dopadas. Muitas Sim, delas estão claro. dopadas, que é para não sentirem nada e ficarem com aquele ar alienado. Sim, sim, Mas os sim. homens não querem saber disso. Como disseste, aquele tem uma fantasia do género. Ai, aquelas são Mas perfeitas. aquela fantasia não é real, Pois não. não Mas é, quem é que Sara? ensina isso aos homens? Quem é que lhes diz isso? Não, até porque a educação sexual que está na lei obrigatória de 2009 não é praticada nas escolas. Porquê? Porque temos pais à porta da escola a fazerem manifestações que não Nem querem me que os fales filhos nisso. tenham educação sexual. Eu só me lembro daquele caso no Norte em que os Educação miúdos chumbaram sexual, 2 anos consecutivos porque os pais. Eu sim, não consigo perceber, mas. sim. Não, mas reparem, eu não estou só a falar de educação sexual, porque eu tive aulas de educação sexual no Paulo da Gama, como projeto piloto no meu tempo, ok? E a minha professora não me foi ensinar a fazer sexo, está bem? A minha professora não me foi ensinar a fazer posição de missionário, nem a pôr-me de quatro, nem a pôr-me de gatas, nem a fazer o Kama Sutra, está bem? Vamos aqui esclarecer, pais que nos ouvem, ok? Muito O que bom. ela foi ensinar foi a eu me relacionar interpessoalmente, por exemplo. Foi mostrar todos os métodos contraceptivos, Muito importante. que são 28 no mínimo, ok? Falou do método natural, falou da menstruação. Sim, os homens também têm que perceber a menstruação. Não é andarmos a esconder tampões, pensos Para higiênicos quando eles e virem, fingir. ficaram com aquele ar E depois enjoado, dizer tipo, assim: nunca viram na ai, vida. não, não, está com a lua, está maluca. Ok? Nós somos cíclicas. Nós somos cíclicas. Nós temos fases em que estamos mais powerment, que estamos mais empoderadas, que estamos mais Exatamente. sexuais, que estamos mais amorosas, que estamos mais cansadas. Mais Isto é um ciclo. sensíveis, é muito Mais importante essa sensíveis. parte. Nós somos um ciclo, ok? E é importante também o homem, os homens, entenderem essa natureza das mulheres e não, vamos esconder isto tudo. E é muito importante falar de emoções, haver educação emocional. Isso é Não é meter para fundamental. baixo do tapete e dizer assim, eu com 57 anos, eu nunca tive raiva na minha vida, como eu ouvi. Como é possível? Isso não existe. Então a pessoa não é humana. Porque a raiva faz parte do ser humano, como qualquer outra emoção. Ou então está ali alguma coisa também a nível mental muito grave, não é? Para resolver. Exatamente. Porque uma pessoa que não tem emoções também não está bem. Nós não somos felizes 24 horas, Sara, Outra como mostram as questão. redes sociais, não é? E ser feliz, eu posso ser feliz com o meu marido, ou posso ser feliz sozinha, é um estado de espírito, não é? Eu não estou 24 horas feliz, eu faço coisas que me fazem feliz. Por exemplo, eu sou sexóloga e sou feliz no que eu faço. Ok? Eu estou aqui a fazer uma live contigo e dá-me ânimo, dá-me motivação para continuar. Ok? Porque tenho também o teu feedback. Ok? As pessoas não pensem assim, eu não preciso dos outros, eu não preciso da aprovação dos outros. Precisamos. Isso está estudado em psicologia. Claro Nós, que de uma sim. forma ou de outra, precisamos. Nós não somos uma ilha. Precisamos, sem dúvida nenhuma. Não temos é que reger a nossa existência em função Claro, disso, mas precisamos, sim, claro, senhor. claro que Quem diz, eu sim. não preciso de amigos. Eu estou sempre a dizer a alguém que diz, eu não quero amar, eu não gosto Mas quem é que, em sã consciência, não quer amar nem ser amado? Esse é o propósito do ser humano, veio cá para amar e ser Nós, amado. Cara. toda a criação E há humana é muitas amor. formas de amar, não é? Exatamente. Não é? Sara, eu posso amar a minha amiga, eu posso amar o meu amigo, eu posso amar o meu pai, não é? Por que não? Amar-te a ti mesmo, que é o primeiro amor, que é o Sim. amor para a E que vida ninguém inteira fala, e, e e que é o que ninguém mais fala, falta. Porque e que toda a gente diz, eu vejo sim, muitas pessoas em relações estéreis, infelizes, abusivas, tóxicas, que por um motivo muito simples. E nem preciso ser sexóloga ou psicóloga clínica para claro, identificar isso. claro. Falta de amor próprio. Claro. E por isso é que temos que fazer o luto entre relações para eu fazer uma reflexão, uma introspeção.
Quem é O que que é faz que isso? aconteceu aqui? Poucas pessoas. As pessoas saem de uma relação já querem logo substituir o outro para não, porque não conseguem lidar com o vazio. Preencher o vazio. Têm Exatamente. tanto Agora é que medo tu do falaste bem. vazio que têm E que não conseguem ocupar. lidar com elas mesmas. Pois é. Não gostam de estar sozinhas com o silêncio delas. Porque não Perguntam muitas gostam de si vezes: próprias. Quem gosta de como si é que tu adora a consegues própria estar sozinha? companhia. Sim, como é que tu gostas, Liliana, de estar sozinha e de estar no silêncio? Porque eu gosto da minha companhia. Isso também é um trabalho que eu tive que fazer comigo, Sara. Vá lá. Não é? Eu, por acaso, E sempre, estar, sempre e gostei, estar, por desde sempre. exemplo, e estar, por exemplo, na sala com o meu marido e estarmos em silêncio com a televisão desligada. Está aí outra coisa que os casais são. Eu acho que são para aí Mas não estou a mexer no 3% dos. telemóvel, nem ele, Eu ok? acho que estão para aí Atenção! 3% de casais, só 3% que conseguem estar os dois Estar, sozinhos no estar, silêncio sim, e estarem bem. sim. Eu Até tive com uma o Lourenço, amiga, eu com o tive uma nosso amiga, se filho. o marido está a calar, o que é que tens? O que é que estás a pensar? Estás chateado? O que é que se passa? Conta. E eu simplesmente, olhando de fora, pensava, mas ele não pode estar simplesmente no seu silêncio, está nos seus pensamentos. E eu pensava, deixa o homem em paz, caramba. Isso é intrusivo, isso é, É não é? invasivo, é agressivo a Invasivo. pessoa não poder estar no Claro seu que é. próprio mundo, Claro que porque a é. outra tem que Claro. saber tudo que ela pensa. O que é que Mas estás nós a não pensar? sabemos. E essa é a maior liberdade, Sara. É que ninguém controla os nossos pensamentos. Mas há pessoas que até isso querem controlar. O que é que estás a Mas pensar? não controlam. Pois, mas o que é que está a pensar? Se quiser dizer o que é que eu estou a pensar, eu digo, não precisas me perguntar. Claro. Mas enfim, Ou se quiser, ele, posso mentir. que é o que acontece na maior parte das vezes. E vivemos sempre numa mentira. E foi por isso que eu fiz este capítulo. É muito, muito pertinente esta tua abordagem e principalmente, como disseste, é dar a cara, trazer à luz do dia aquilo que já existe, mas que toda a É gente uma realidade. prefere empurrar Alguém para tem que debaixo do falar tapete. disto. Claro. Claro. Ainda bem que esta live vai ficar gravada, porque assim podem ir lá ver uma, duas, três, quatro, cinco vezes. Tomar notas, como estou sempre a dizer, mesmo que seja lá com o caderninho, e tomar nota daqueles pontos-chave, amor próprio, consentimento, Que nenhuma relação forma é de, que eu quero ter? Não nenhuma é? forma de amar é melhor que a outra. Cada um Claro. sabe o que é que faz Exata, essa é feliz. outra também. Foi por isso que eu também escrevi que é, não é, eu não sou a dona da verdade. Se o outro é poliamoroso, ele que seja feliz. Porque é que eu me vou meter na sexualidade e na vida relacional dele? Não, mais do que isso. Criticar, julgar, condenar, punir e ostracizar. É É isso libertino, é mesmo. promíscuo, é uma galdéria e tudo mais. As pessoas sabem o que é melhor para si. Se é feliz assim, Claro, eu posso não me identificar, mas isso não quer claro. dizer que eu tenho que condenar, julgar. É Ou não teres feliz. amigos que sejam poliamorosos, por exemplo. Eu, por acaso, até tenho. E daí? Então São pronto. felizes. Então, As pessoas, não é? as pessoas felizes são tão Porque mais depois, benéficas para a porque, nossa vida. porque depois, Sara, também temos isso. Temos Sara, tens casais que e fazer pessoas. mais lives com a Liliana, que é maravilhosa. Liliana, olha, já tens convite para voltar. Eu Obrigada. assino em baixo, Fátima. Claro, canta sempre comigo. Sara, e depois há esta questão que, como as pessoas são julgadas, depois vivem só em casa nessa relação poliamorosa, por Reprimem-se. exemplo. Exatamente. E não podem mostrar aos amigos, à família, não é? O que Não acaba por podem. comprometer, em parte, também a sua felicidade, não é? Porque quem Olha, vive uma relação clandestina não é feliz. mostrando e falando aqui da história, até da psicologia, quem inventou o detector de mentiras e que foi o mesmo homem que fez o Wonder Woman, a Mulher Maravilha, ele teve uma relação de trisal. E há um filme que eu até já falei no meu Instagram sobre isso. E depois, eles por andarem abertamente na sociedade, imaginem, nos anos, acho que foi 20, 30, 40, nos Estados Unidos, tiveram problemas, claro que sim. Imagina, os Estados É que depois Unidos. as pessoas também têm que ter noção onde estão. Lá está, voltamos há bocado onde falámos, Sara. Pois Não é. é? Ai, peço desculpa. Saúde! Peço desculpa para Saúde! quem não sabe, hoje estou constipada aqui, por isso a voz não está muito boa, também os olhos estão aqui, mas a live está fantástica, brutal. Há alguém aqui que está a pedir para aderir. Oh, Liliana, tu conheces uma Marilda La Rubia Cerqueira? Conhece?
Conheço, é Olha, a minha colega do livro. está a pedir para aderir, eu vou aceitar, vamos ver o que é que vai acontecer. Pronto. Ela é psicóloga também. Ai, que bom! Então vai trazer aqui uma chega. Vamos, acho que o Instagram aceita até 4 pessoas. Pelo menos eu já Acho que fiz uma sim, live com sim. 4. Uau! Ou será que foi um pedido sem Não querer? sei. De qualquer maneira, eu já aceitei que se quiserem entrar, tenham muito gosto. Ó, Olha, está aqui. Está aqui a tua amiga. Olá, boa sim. noite. Olá, boa noite. Neste caso são Bem-vinda, duas pessoas. Marilda. Sim, está aqui a Marilda. Quem é outra pessoa? Não Marilda, sei. está a ouvir-nos? Alô? Sara, qual é o Instagram da Liliana? Liliana Brazuna. Tudo junto. Sim, E está aqui o livro. Estão a vir mais exemplares para Portugal. Está muito bem? bom, muito bom. Eu vou querer este livro, vou querer. Oi, estou ouvindo. Mas não consegue falar, Marilda? Oh, não? Não? Não, é o que eu fale. Ah, não pediu para aderir. Se for pedir para aderir, pelo menos diga alguma coisa, nem que seja uma boa noite. Boa noite. Ah, meu Deus. Foi sem Não querer. nada aqui. Foi sem querer. Sem Como é que eu problema. saio? Ah, eu tiro, não se preocupe. Se quiser sair, eu tiro, não Um faz mal. beijinho, querida. Beijinhos, beijinhos, Ela é vamos lá. muito querida. Pronto, já saiu, pronto. Pois quem é essa outra pessoa? Não sei. Eu também não sei quem é esta outra pessoa. Quer dizer alguma coisa? Hello? Bem, eu agora. Peraí. Eu não sei quem é. Quem é que está deitada ali? Bem, bom, como não diz nada, é Beth Delicati. Como não diz nada. Elizabeth! Ah, afinal é tudo pessoal da tua. Ah lá! Ok, já percebi. A Beth, queres dizer alguma coisa também? Foi por engano. Não, não. Eu estou cá para ouvir. Eu gosto de ouvir. Ok, então pronto, Obrigada, então vou querida. Olha, removê-la e faz uns só bolos ouve. maravilhosos. Ah, que maravilha. Então pronto. Pronto. Perfeito, olha que giro. Liliana, de fato foi uma live espetacular mesmo. E eu vou-te Olha, convidar gostei para muito de voltares. Não, conhecer. eu vou-te convidar para voltares. Também gostei de te Claro. conhecer. Já tenho aqui mensagens nos bastidores a dizer que querem que voltes. Tema de conversa não nos vai faltar, como já Sim. tivemos. E eu gosto destes temas assim fluidos, sabes? A Sim. conversa assim Não, esse é o fluida. meu estilo. É descontrair, eu costumo sempre dizer. É um papo de gajas sobre o que nos vier Isso. à cabeça. Aqui não há Boa. guião, não há preparação prévia. E Isto é conforme seguir. eu acho que acabámos por falar do livro, não é? Quem quiser, somos muitas coautoras, portanto, vale a pena. Fala-se desde ninfomania, prazer do toque, virgindade Oh, que masculina, bom. também é um tema tabu. Falamos aqui de muita coisa. Este é um livro muito didático e tem uma linguagem acessível a qualquer pessoa, ok? Muito Não bom. é aquela linguagem muito técnica, secante, ok? Sim, Estou a sim. falar a sério. Pronto. Ótimo, perfeito. Liliana, queres dizer umas palavras finais? Aqui fazer um Agra- resumo, mandar um beijinho para Ahm, todos. Quero agradecer-te a ti, muito obrigada pelo convite. Gostei muito de estar aqui contigo. És bonita e Oh, linda hoje não estou no sempre, meu mesmo melhor. doente. Não, até doente, acredita. Ah, isso é muito bom. E empodera-te, porque gostei muito da tua postura de vida. As novas formas de amar não são novas, ok? Eu é que peguei aqui no livro da Regina Naval Rolins, que ela tem um livro só disto, uh, sobre novas perspectivas na sociedade moderna e atual, digamos. Fica aqui uma reflexão. Penso que consegui aqui esclarecer os pontos mais importantes deste capítulo. Se vocês quiserem adquirir o livro físico, contactem-me, ok? Também está à venda Liliana na Hotmart. Brazuna é o perfil dela no Instagram, não tem como enganar. Está bem. O livro é só 16 euros, não é assim nada de especial, com portos de envio incluídos. Muito bom. Portanto, está à venda também na Hotmart, quem quiser por e-book, quem estiver fora de Portugal
podem comprar pelo Brasil e pronto. Eu sou aqui em Portugal, aqui é a única ponte, está bem? Portanto, se vocês tiverem dúvidas, quiserem falar alguma coisa, se tiverem sugestões, para eu escrever, porque eu estou mais à vontade para escrever, ou até para o canal de És rádio, uma depois excelente comunicadora. eu vou-te contactar para também seres minha convidada, Sara, está Ai, bem? sabes que eu Para tenho um falar. sonho de ir à rádio. Eu tenho um sonho de ir à rádio, que é uma coisa Mas louca. olha, pronto, então vamos tratar disso. Está bem, Televisão não me querida? fascina tanto, mas a rádio eu sempre tive aquele imaginário romântico da rádio. E dizem que É, eu tenho voz para a rádio. Tenho tens, voz tens. grave, assim. Sim, Olha, sim, sim. ai, eu vou ficar à espera desse Sim. convite. Vou-te enviar, acredita que Olha, sim. Liliana, agradeço-te profundamente teres Obrigada, a querida. confiança que Está bem? depositaste em mim, porque nem sequer me conheces pessoalmente. E logo à Nem nunca primeira tinha falado abordagem, contigo. e logo à primeira abordagem ela disse-me sim, confiou em Claro, mim, e eu claro. agradeço profundamente. A live superou as minhas mais otimistas expectativas. Obrigada, ainda bem. Foi brutal. A fluidez do teu discurso, a maneira descontraída de gerir os próprios temas que foram surgindo e que se afastaram um pouco do tema original. Foi espetacular mesmo. E eu penso que toda a audiência aqui também partilha do meu ponto de vista. Obrigada. No futuro Obrigada a todos. vamos voltar aqui com outros temas. Conta comigo, já sabes. Um beijo enorme para cada uma de vocês que esteve aqui comigo. Beijinhos Hoje eu grandes vi a todas. tantos homens aqui, tantos. Epá, brutal. É bom? Eu já Pronto, é sei bom qual é a sinal. equipa em que nós temos que apostar. É mesmo sobre sexualidade, sexualidade, sexualidade. Pronto. Um beijo enorme. Boa Beijo. continuação do feliz sábado. Bom fim de semana e até à próxima. Liliana, Tuas quanto a ti? melhoras. Beijinhos. Obrigada. Um Beijinhos beijo a todos. enorme para Obrigada. todas. Beijinhos. Beijinhos.